Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos hoje, mais uma vez, dar continuidade à formação do Castelo Interior de Santa Teresa. Na outra semana passada, nós demos a introdução do castelo, falamos um pouco sobre combate espiritual, vida espiritual. Santa Teresa veio nos falar muito sobre a necessidade da oração. Nós falamos um pouco dos tipos de oração, oração vocal, oração mental, a contemplação. E hoje nós queremos definitivamente entrar no castelo. Semana passada nós falamos que a porta de entrada do castelo é a oração. Então, que sem a oração, sem nós termos uma vida constante de oração, não conseguiremos adentrar a nossa alma e dentro dela percorrer os caminhos até a perfeição, que é o centro da nossa alma, onde habita Deus. Então, quando nós falamos em castelo, o castelo, nossa Santa Teresa ela vai falar que é o estado da nossa alma. E dentro desse estado da nossa alma nós vamos progredindo. Nós vamos entrando em cada morada, percorrendo da primeira à sétima, até chegar à união perfeita com Deus, que é a sétima morada. Santa Teresa ela fala do castelo, ela fala de um castelo onde tem várias moradas, embaixo, em cima, do lado, e a do centro. A do centro aonde está Deus, aonde habita Deus dentro da nossa alma. Como se a nossa alma fosse um cristal e Deus estivesse no centro daquele cristal, irradiando toda a tua luz. E quanto mais para fora do centro, mais para a entrada do castelo nós nos encontramos, menos luz nós vemos dentro da nossa alma. E por que é que e conforme nós vamos evoluindo, vamos passando pelas moradas e nos aproximando de Deus. E para que nós atinjamos a perfeição, para que nós atinjamos a sétima morada, Santa Teresa ela vai falar muito que depende de uma firme decisão pessoal. A evolução depende de uma firme decisão e determinação pessoal. Se nós formos contar com quem depender que nós chegamos à sétima morada pela força do Derivaldo, pela força do Serginho, pela força de qualquer um que está ao nosso lado, provavelmente nós não chegaremos à sétima morada. Ou seja, eu tenho que olhar para dentro da minha alma, tomar a firme decisão de querer progredir espiritualmente. Quem não tem essa firme decisão não consegue atingir essa maturidade que seria aí essa sétima morada. E quando nós falamos em dar o sim, Santa Teresa vai falar muito forte que esse sim não pode ser da boca para fora. É necessário ser um sim com uma decisão. É eu falar assim, eu quero caminhar espiritualmente e eu dar passos. A formação que Santa Teresa faz da sétima morada, ela não é para que nós paremos hoje e olhem em qual morada eu estou. O principal erro de quem lê a sétima morada, as sete moradas, é começar a querer se encaixar dentro de alguma morada. Falar, eu estou na primeira, eu estou na terceira, eu já estou na quarta, mas é um passo, é um itinerário para atingir o objetivo que é a sétima morada. E quando nós falamos sim e não seguimos o caminho que ela ensina, o caminho que a igreja ensina, nós vamos ficando pelo caminho, nós não vamos atingir o objetivo. Então, por isso que sim, é necessário falar, eu quero dar o primeiro passo e dar passos seguros na fé. Mas qual é a dificuldade, irmão, que a gente vê muitas vezes dentro da igreja e em outros lugares? É sustentar o sim. Dar o sim é fácil. Estar aqui hoje e falar, vou assistir a primeira formação da primeira morada e vou dar o sim, eu quero atingir até a sétima morada, mas o difícil é sustentar. Por quê? Porque quando nós estamos dentro de um caminho de perfeição, quando nós estamos dentro de uma via formativa, dentro de uma via que vai nos levar até a perfeição com Deus, nós teremos no meio do caminho, nós teremos provações, nós teremos tentações, nós teremos dificuldades. E quando eu não estou firmado na rocha que é Cristo, no primeiro desânimo eu paro. Santa Teresa fala muito disso nos seus outros livros, da necessidade da perseverança. Se na primeira adversidade eu parar pelo caminho, nunca seremos santos de sétima morada. Pelo contrário, entra e sai do castelo, entra e sai do castelo.
Lembrando que a porta de entrada sempre vai ser a oração, sempre vai ser essa proximidade que nós vamos atingir com Deus através da oração. Na primeira morada, quando nós entramos na primeira morada, quem entra na primeira morada? Aquela pessoa que está confessada, uma confissão válida de todos os seus pecados, uma confissão geral, arrependida. Essa pessoa, ela entra na primeira morada. Então não entra na primeira morada uma pessoa com pecado. Ela entra na primeira morada uma pessoa confessada, arrependida, através de uma confissão válida. Aqui, para que nós entendamos o que é uma confissão válida, são todos os pecados confessados, firme propósito de mudança de vida e determinação para nunca mais cometer esse pecado. E, óbvio, não esquecendo de confessar pecado nenhum, não deixando de propósito pecado nenhum para o lado. Então não pode ser uma confissão em sacrilégio. E quando nós cometemos algum pecado, Santa Teresa ela vai gastar muito tempo no seu primeiro. Quando ela vai falar da primeira morada, ela divide em duas partes. A primeira parte, ela fala somente sobre o mal que o pecado faz na nossa alma. E quando nós entramos no castelo, então nós estamos confessados, tudo bonitinho, entramos no castelo, nós enxergamos pouca luz que vem do centro. Lembrando que o centro da nossa alma está Deus, onde habita Deus e irradia a luz. Então, quando nós estamos lá na primeira morada, nós enxergamos pouca luz. Mas por deficiência da luz? Não. Santa Teresa d'Ávila vai falar o seguinte: seria como se nós estivéssemos com um cisco no olho e uma luz muito forte, eu não consigo abrir o olho. Ou seja, o problema está em mim. Nunca o problema está em Deus. A luz de Deus irradia por todo o castelo, mas a minha limitação espiritual e a condição que está a minha alma, eu não consigo enxergar a luz que vem de Deus. E mesmo quando nós entramos no castelo, confessado, tudo ok, Santa Teresa d'Ávila vai dizer que alguns bichos entram para dentro do castelo, na primeira morada. Ela vai falar de cobra, de pequenos bichos que ela vai tratar como o seguinte: problemas espirituais. Então Santa Teresa d'Ávila vai falar o seguinte, que nós entramos, mas isso também entra. E os demônios também entram nessa primeira morada. São os nossos vícios, as nossas tentações. Então tudo entra para quê? Para que nós não conseguimos progredir no caminho da perfeição. Então a primeira morada é aquela primeira morada que é mais difícil muitas vezes de nós sairmos. Se mudar da primeira para a segunda é muito difícil? Sim. Mas para você sair da terceira para a quarta também é. Mas por que é difícil sair da primeira morada? Por que muitas vezes a nossa vida é um entra e sai do castelo? Entra confessado, sai pelo pecado. Entra confessado, sai pelo pecado. Você vê que é um looping que a gente entra, sai e não consegue sair dele. Não, quando fala de pecado, Santa Teresa d'Ávila na terceira morada ela já não pecava mais. Então, para ela falar de pecado em primeira morada, e para a nossa realidade de hoje falar de não pecar mais, é difícil. Mas por isso que é um passo progredindo para quê? Para abandonar o pecado e evoluir para a segunda, terceira até a sétima morada. Então, se nós conseguimos a glória de chegar numa terceira morada, já não tem mais pecado mortal. Aí não vamos ter que trabalhar o venial depois. Mas agora vamos falar de pecado mortal. E Santa Teresa d'Ávila, olha o que ela vai dizer. Nas primeiras salas, ainda se tratam de pessoas absorvidas pelo mundo, engolfadas nos contentamentos, desvanecidas com as honras e pretensões mundanas. Ela fala que ainda aquela pessoa que tem um firme propósito, que algumas das vezes se encomendam a Deus, que oram, que de vez em quando vai lá e se confessam. Essas pessoas entram na primeira morada, porém vem tudo que não presta vem atrás. Por quê? Porque ainda estamos com os olhos no mundo natural. Semana passada nós falamos do mundo espiritual. Então nessa semana ela quer que nós olhemos para o mundo natural, para nos livrarmos dos problemas e começarmos a olhar para o mundo espiritual. E Santa Teresa, irmão, olha o que ela fala: não há trevas mais densas, nem coisa mais escura e negra do que o pecado. Que eu estou falando de pecado mortal, tá? E montando a formação, eu usei Catecismo, Castelo Interior e a Escola de Perfeição de Santo Afonso, para que nós entendamos realmente a gravidade de um pecado. Olha o que o Catecismo vai falar sobre o pecado mortal.
Para quem quiser anotar, parágrafo 1035 do Catecismo. 1035. Olha o que a igreja afirma com relação ao pecado. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em que o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Então, doutrina da igreja falando com relação à gravidade de um pecado mortal. E muitas vezes nós não tomamos noção, nós não temos realmente a noção do que pode causar um pecado. Nós começamos a postergar o nosso abandono de pecado cada vez mais. Nós acostumamos com o pecado, nós ficamos estagnados, mas quando nós olhamos para o que a igreja ensina, se algo nos surpreende no caminho e nós perdemos a vida em estado de pecado, a igreja não hesita em afirmar qual é o nosso destino. Então, por isso que todas as vezes que você começa a ler um livro espiritual, aqui nós temos 2 livros de 2 baluartes nossos, ela começa a falar de pecado. Primeira morada, ela já abre falando de pecado. E a Escola de Perfeição Cristã de Santo Afonso abre falando de pecado. O que ele quer? Para que nós atinjamos a perfeição, não tem condição de atingir a perfeição caminhando com o pecado. Então é muito forte o que esses 2 doutores da igreja falam, e nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Nós precisamos cada vez mais olhar para dentro da nossa alma e caminhar na direção de uma vida melhor. Qual é a função da primeira morada? Se tivesse para falar se é uma função, é entrar dentro dessa primeira morada. Dentro da primeira morada tem várias portas, onde todas nós precisamos visitar. E dentro dessas portas, o que são essas portas? É a porta do nosso autoconhecimento, vai nos dizer Santa Teresa. A primeira morada é para nós entrarmos e analisarmos toda a nossa condição de vida. Analisar quais são os vícios, analisar quais são os pecados, quais são as manias, quais são as tentações, quais são as brechas. Para quê? Porque se nós não nos conhecermos, não vamos nunca conseguir corrigir quais são os nossos problemas. Então, falando ainda na linha de Santa Teresa, quem está em pecado mortal não participa mais da luz divina. Então não tem mais luz divina em quem está em pecado. Se na primeira morada nós vemos uma luz meio embaçada, nós não conseguimos ver toda a claridade, no pecado mortal não tem luz nenhuma de Deus. Estando em pecado mortal, todas as boas obras que faz não lhe trazem merecimento algum para alcançar o céu, nem são agradáveis a Deus. Quando nós estamos em pecado mortal, se eu der uma esmola, se eu fizer uma pregação, se eu atender a oração, se eu fizer tudo, não agrada a Deus. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que em estado de pecado mortal, nós fazemos uma boa obra, nós damos glórias ao demônio. Gente, é forte demais. Estar em estado de pecado mortal, para um santo de 7ª morada, para quem está no caminho de perfeição, é inaceitável. É fazer uma boa ação estando em pecado e dando glória ao demônio. Olha o que fala Santo Afonso de Ligório. O pecador sabe muito bem que Deus e o pecado não podem morar juntos. Sabe por isso que, abrindo seu coração para o pecado, obriga a Deus a se retirar dele. E repelindo a Deus de seu coração, permite ao demônio que dele se apodere. Pela mesma porta que Deus sai, entra o demônio. Então, quando nós pecamos, Deus abre a porta e sai, Satanás entra e senta. É pesado demais, é difícil demais quando nós paramos e nós não entendemos a gravidade de um pecado. Quando nós, há alguns anos que eu já comecei a estudar Santa Teresa, comecei a estudar Santo Afonso, essa parte de Santo Afonso, aqui nessa frase de Santo Afonso, meu coração abre a porta, sai Deus e entra o demônio, é para parar de pecar. É para ao menos ter uma força sobrenatural que sai de dentro de mim para falar, não, hoje eu não vou pecar.
Hoje eu não vou dar glórias ao inimigo para que o inimigo zombe de Deus. Santa Teresa fala que quando nós pecamos e queremos fazer algo bom, nós zombamos de Deus. Satanás zomba de Deus através da nossa ação. Então que nós possamos cada vez mais, essa formação de hoje, as formações do castelo, são para que nós possamos olhar para a nossa alma e falar assim, eu preciso atuar nisso, nisso e nisso. Mas o que causa na alma de um pecador o pecado mortal? O pecado mortal rouba-nos a vida sobrenatural. Quando nós estamos em pecado, tudo que é sobrenatural não nos atrai. Tudo que é místico não nos atrai. Tudo que é voltado para algo mais espiritual não nos atrai, porque o pecado rouba-nos a vida sobrenatural e a vida espiritual. Santa Teresa, ela é uma mulher, como nós falamos na formação passada, ela é uma doutora da igreja, voltada para a área espiritual e a área mística. A maior mística dentro da igreja é Santa Teresa. Então ela tem propriedade para falar do que causa o pecado numa alma, numa vida espiritual. Dentro de pecado, não conseguimos orar, não conseguimos ter visões, não conseguimos ouvir a Deus, não conseguimos entender a direção de Deus. Por quê? Porque o sobrenatural está roubado. Não existe vida sobrenatural para quem está em pecado. Segundo ponto que acontece na vida do pecador: o pecado mortal ocasiona a perda de todos os merecimentos. São Tiago vai falar na sua carta que a fé sem obras é morta, e o apóstolo Paulo vai dizer que por ora existem o amor, falhou a memória. Ele vai falar que por ora sobreexistem o amor, e o amor é o mais importante. Quando ele fala de amor, o amor é a caridade. Quando nós fazemos uma obra, temos a vida recheada de merecimentos, toda boa obra que nós fazemos vai nos acumulando, vai nos acumulando pontos para subir até o céu. São os nossos merecimentos. A nossa vida, a nossa chegada no céu vai depender das nossas obras. Amém? Nós somos protestantes que vivemos somente pela fé. Então as nossas obras contam para que nós chegamos no céu. E Santo Afonso vai dizer que um único pecado mortal arranca todos os nossos merecimentos. Então tudo que nós construímos para chegar até o céu, através da nossa boa vida, através da vida de oração, através das boas obras, tudo é perdido por um único pecado. Então todas as vezes você caminha e fala, estou bem, pequei, zero. Caminha, zero. Então um único pecado mortal é necessário para perder todos os nossos merecimentos. Mas se não rezarmos, se contarmos somente com nossas forças, cairemos infalivelmente. Santo Afonso vai nos dizer: se nós contarmos somente com a nossa força, com a nossa condição de vida, com a nossa humanidade, vamos cair infalivelmente. Ou nós contamos com a graça, vivemos um mundo, numa realidade sobrenatural, o pecado sempre vai nos vencer. O pecado sempre vai nos... Fé, esperança e amor. Obrigado, José. Aí sobrevive o amor. Então, sempre quando a caridade é mais importante, mas se nós pecarmos, perdemos tudo. Então, se nós não rezarmos, se nós não tivermos uma vida de oração, uma vida sacramental, uma vida de confissão, uma vida eucarística, fatalmente vamos ficar pelo caminho. Porque nós militamos com uma força, contra uma força sobrenatural, conforme nós vimos semana passada. Se nós entrarmos com a nossa força natural para combater algo sobrenatural, é em pé de desigualdade. Eu estou aqui, o inimigo está aqui em cima porque ele é sobrenatural. Ele não é natural. Ele não vem da carne, ele não tem carne como eu, ele é puramente espiritual. Então, se eu entrar com as minhas armas naturais, a minha força, a minha inteligência, a minha sabedoria, a minha força que seja física, eu vou perder. Então sempre precisamos lutar em pé de igualdade. Como que eu subo no mesmo nível de Satanás, ele sendo do mundo espiritual? Eu preciso ter vida de oração, vida sacramental e conformidade com a palavra. Ou eu entro nesse pé de igualdade com ele, ou a gente fica pelo caminho. Então, como a gente falou um pouquinho atrás, qual é a função da primeira morada? Conhecer a si mesmo. Quem somos nós? Entra na primeira morada, confessado, livre de pecado. Quem sou eu? Quais são os pecados, os vícios, as paixões,
atitudes, comportamentos, inquietações. Se eu não tiver esse autoconhecimento da minha própria alma, se eu não souber quem é o Hugo, eu não vou dar nunca passo para progredir para a segunda morada. Eu vou entrar no castelo e sair, entra e sai, entra e sai. O homem, olha o que vai falar São Cipriano, o homem constitui seu Deus tudo que ele prefere a Deus. Se nós colocamos algo na nossa vida à frente de Deus, essa coisa passa a ser nosso Deus. É o meu trabalho, é o meu filho, é a minha esposa, é o meu hobby, é o meu talento, é o meu ministério. Se tudo isso estiver na frente de Deus, isso passa a ser o meu Deus e Deus entra em segundo plano. Aí é problema. Se nós não entendermos aquela frase de Jesus, que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais será acrescentado, nunca vamos progredir, vamos sempre ficar pelo caminho. Vamos sempre ficar pastando na primeira vida, na primeira morada. Não vai sair nunca daí. E quem não se empenha, Santa Teresa vai dizer, quem não se empenha em vencer pecados, cada vez mais pecado comete. Cada vez mais imundícia. Ela chama de imundícia, estou sendo até bonzinho em falar em pecado. Quem não se empenha em sair, cava ainda mais o buraco para baixo. Então, ou nós temos o firme propósito hoje na nossa vida de parar com isso e começar a caminhar numa outra direção, nós nunca vamos progredir na perfeição com Deus. E quem não chega a um grau de santidade, a romper com o pecado, nós já vimos na doutrina da igreja para onde a nossa alma é jogada se nós morrermos em pecado mortal. E a palavra vai dizer lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, se nós quisermos ver a Deus, nós teremos que ser santos. Então, essa via, essas sete casas, são para que nós conseguimos atingir essa santidade, esse nível de perfeição e entrar com Deus. Todo mundo vai chegar na sétima morada? Não. Nem todo mundo chega na sétima morada. Mas todos aqueles que são santos chegam ao menos na quarta, quinta morada. Então, se nós chegarmos no estado de vida hoje e falar assim, eu sou santo, alguém atestar na minha vida que eu sou santo, que eu não peco, que eu tenho toda a minha vida sacramental em dia, eu passo da terceira e da quarta morada. Vou viver uma vida mística, mas não vou atingir a união perfeita e completa com Deus. Aquilo que o Rafa perguntou de manhã, tem ranking? Tem. São as 7 moradas. Da terceira para baixo, poucos vão para o céu. Da terceira para cima, todos vão. Então, o nosso objetivo é sempre subir cada vez mais. Sempre atingir os graus de santidade e perfeição. Por exemplo, se nós olharmos para a Sagrada Escritura, Paulo atingiu a 7ª morada. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que eu conheço um homem que foi arrebatado ao 3º céu e ouviu palavras de Deus. Paulo atingiu a 7ª morada. Aí começando, Teresa atingiu a 7ª morada. Santo Afonso, 7ª morada. Santa Teresinha, 7ª morada. Então são santos que tiveram a união perfeita com Deus. 7ª morada é algo que você fala, não há mais condição de separar o Josimar de Deus. Não só. Eu olho para ele e eu vejo somente a Deus. Isso é a perfeição que Deus espera, mas sabe que muitos de nós não atingirá. Chegaremos ao céu, chegaremos à glória, mas não fomos na terra na 7ª morada. Amém? Agora, como combater essas tranqueiras que entram com a gente para dentro da primeira morada? São os nossos vícios, os nossos pecados, como combater? Santo Afonso ele vai dar 4 dicas para nós. Primeira, se você quiser anotar, conhecer o nosso defeito ou paixão dominante. Você vai ouvir muitos santos da igreja, Santo Afonso, São Tomás de Aquino, por aí, falar em defeito dominante. Dentro do defeito dominante, nós precisamos identificar, fazer um autoconhecimento, uma autoanálise e falar assim, o meu maior problema é esse. Eu sou orgulhoso, então o meu maior defeito é ser orgulhoso. O meu maior defeito é na área sexual. Então, primeira coisa, quando eu entro para a primeira morada, é atacar o meu defeito dominante. Qual é aquilo que a minha alma sempre está presa? Quais são os pecados que eu sempre confesso? Quais são as dificuldades que eu sempre tenho? Ela é a primeira coisa a ser atacada. É reconhecer o meu defeito dominante. E defeito dominante, irmão,
É algo que realmente nos domina. Se eu não dominar, eu não conhecer o meu temperamento, se eu não conhecer o meu defeito dominante, ele vai cada vez mais me amarrar. Cada vez mais eu vou ficar cada vez mais preso pelo meu defeito. Ou eu oro, Deus me dá o discernimento de como reconhecer o meu defeito dominante, reconhecendo o meu efeito, trabalhar para matar ele. Se eu não fizer isso, não consigo dar passos. Segundo ponto, resistir às paixões e fugir das ocasiões. Olha o que vai dizer Santo Agostinho. Para que a concupiscência não se torne forte, reprime-a enquanto ainda é tempo. Todos os santos da igreja, quando vão tratar de pecado, ele vai sempre falar para nós, evite a ocasião. Por exemplo, no mundo de hoje, tecnologia, o cara tem problema com pornografia, não leva o celular para o banheiro. Eu tenho dificuldade com bebida, não dá o primeiro gole. Eu tenho dificuldade com isso, não faça isso, não dê ocasião para isso. Infelizmente, quando nós flertamos com o pecado, nós não tomamos cuidado com a nossa alma. Por exemplo, pense numa pessoa que ela tem dificuldade com prostituição. Essa pessoa entra no carro dela, começa a passar por lugares onde há prostituição. Só o simples fato de você tentar a sua alma cair, Deus já considera como pecado. Por mais que você não caia, mas você atuou, você agiu perigosamente, não zelou pela sua alma, que você poderia ter caído. E muitos, quando fazem isso, caem. Por quê? Porque ele não evita a ocasião. Imagina uma pessoa que bebe demais, começa a falar, vamos lá beber um Guaraná no bar. O que ele vai fazer? Ele vai beber. Então nós sempre precisamos resistir às paixões e fugir das ocasiões. A palavra de Deus vai dizer, resistir ao demônio, ele fugirá de vós. Então nós precisamos cada vez mais resistir, resistir e resistir. Santa Teresa fala que conforme nós vamos progredindo dentro do castelo, menos o inimigo tem influência sobre nós. A primeira morada, irmão, ele tem muita influência sobre nós. Muito. Então, ou nós decidimos ali falar, eu não vou fazer isso, eu não quero, e resistir e evitar a ocasião, ou ele vai sempre ter domínio sobre a nossa vida. Então, o segundo ponto, resistir às paixões e fugir das ocasiões. Só que é um roteiro que os dois santos dão para que nós possamos resistir e sermos livres do pecado. Terceiro ponto, desviarmos a paixão para outro objeto. A fim de nos tornarmos úteis, a fim de tornarmos essa paixão útil e proveitosa em vez de proveitosa e perniciosa. Ou nós nós temos algo que nos aprisiona, que nos faça sempre pecar, ou nós canalizamos isso para outro lado, para uma coisa que é boa, ou sempre vamos continuar no mesmo pecado. Por exemplo, pense em alguém que tem dificuldade, mais uma vez, vou falar de pornografia. O cara não consegue fazer outra coisa a não ser entrar num bendito de um site e começar a ver essas coisas. Troca por livro. Ocupa a mente com outra coisa. Esses dias atrás eu postei uma foto dos livros que eu pretendo ler em 2020. Alguém veio me dar uma chanfrada por trás aí, porque eu estava dizendo que eu estava querendo me mostrar. O que eu quero com aquilo é para que eu nunca esqueça. Se eu não ocupar minha mente com o que é de Deus, eu ocupo com o que é do cão. Ou eu canalizo todas as minhas energias para aquilo que é de Deus, ou eu vou canalizar tudo aquilo para que não é de Deus. Eu tenho um problema sexual, canaliza para o exercício físico, bicho. Vai fazer missão, vai atender alguém, vai orar por alguém, vai ocupar a sua mente. Eu tenho uma paixão desenfreada por alguém. Canaliza essa paixão por Jesus sacramentado. Os dois vão falar muito disso. Ama alguém demais e essa paixão não condiz com o amor de Deus, troca essa por uma visita ao Santíssimo Sacramento. Para de dar atenção demais para isso e começa a dar atenção demais para Deus. Ou nós precisamos realmente canalizar a nossa ação, a nossa paixão para aquilo que é de Deus. Se nós continuarmos caindo cada vez mais nos mesmos pecados e não tivermos forças para canalizar para outra coisa, vai ser problema. Então, canaliza essa paixão que a pessoa tem em um determinado ponto, canaliza para as coisas boas e dá resultado. Eu lembro que quando antes de conhecer a Elaine, eu tinha muito problema na área sexual.
Eu comecei a canalizar tudo que aquela vontade que eu tinha para cá, eu canalizei para cá. Por isso que eu leio o livro uma vez por mês, por isso que eu leio 2, 3 capítulos da palavra por dia. Para quê? Para canalizar aquilo que é de errado e transformando em coisa boa. Amém? Quarto ponto: meditar as verdades de fé. Começar a trabalhar o cunho espiritual. Até aqui, no primeiro, no segundo e no terceiro plano, eles falam muito de romper com aquilo que é natural, com aquilo que é das coisas. Isso está na nossa mão. E precisamos, trabalhando o nosso gênero humano, precisamos agora, no quarto passo, trabalhar o nosso espiritual. Eles dão muitas dicas de ler livros espirituais, dentro desse quarto ponto. Conversa sobre o reino de Deus e suas máximas espirituais. Ou seja, hoje que nós fizemos de manhã, precisamos falar sobre o purgatório, precisamos falar sobre o céu, precisamos partilhar sobre a vida de santo, dar um testemunho do que Deus fez na nossa vida. Precisamos começar a ter conversas que nos levem cada vez mais próximo de Deus. Por isso que cada vez mais eu gosto de me aproximar de um homem como o Derivaldo, de um homem como o Serginho, de um homem como o Marcel, para quê? Todas as vezes que nós nos encontramos, nós falamos as coisas celestiais. A gente fala, a gente brinca alguma coisa, fala alguma coisa fora do ambiente eclesial, fora do ambiente de Deus, mas a nossa conversa sempre volta para aquilo que é de Deus. E quanto mais próximos nós estivermos de homens de Deus, mais próximos nós estaremos de Deus. Se nós não trazermos Deus para o nosso ambiente de trabalho, trazermos Deus para o nosso dia a dia, através de conversa, através de partilhas, através de leituras espirituais, o que mais tem sido proveitoso na minha vida são as minhas amizades com homens de Deus. Eu falo muito para a Elaine que para eu trazer alguém para minha casa, para eu sair com alguém, hoje em dia esse cara tem que ser um homem voltado para as coisas espirituais. Por quê? Porque eu me conheço. Eu vou dar passos para trás se essa pessoa não for alguém que me leve para frente. Hoje, muitas das pessoas que me levam para frente, o Derivaldo, o Marcel, o Celso, que trabalha comigo, são pessoas que me movem até Deus. O ambiente mundano não entra no meio da nossa conversa, não entra no meio da nossa vida, o que facilita eu vencer os meus vícios. Se eu caminhar com pessoas que vencem os vícios, que me ajudem a vencer os vícios, é muito mais fácil. Ou se as minhas conversas forem conversas sadias, é muito mais fácil eu não cair. Mas quando nós paramos para conversar sobre aquela menina, sobre aquele filme, sobre aquilo que fizemos no passado, eu tenho muita dificuldade de falar do meu passado. Por quê? Porque o meu passado não é que ele não é mal resolvido, é que eu não gosto de lembrar das coisas que eu fiz. Certa vez eu me peguei me vangloriando das coisas que eu fiz no passado. Não, pera, está errado. Eu comecei a ter conversas sobre o céu, conversas sobre os santos. Você quer ver a gente virar a madrugada e começar a falar de Santo Afonso, começar a falar de santos, começar a falar de Santa Gema. Então, o quarto ponto, para mim, é algo que funciona muito bem. É parar de viver o mundo, as coisas mundanas. Lembrando, nós somos de carne, eu vivo nesse mundo. Eu trabalho, eu pago conta, eu faço todas as coisas, mas eu não me comprazo com as coisas desse mundo, eu não me conformo com as coisas desse mundo. Então, por isso que cada vez mais eu procuro caminhar com homens que são de Deus. A melhor dica que esses santos puderam nos dar é essa: sejam amigos de homens que são amigos de Deus. Então, quanto mais próximo de Deus for o seu amigo, mais ele te leva para Deus. Agora, o que eu preciso fazer definitivamente para vencer vícios? Vícios se combatem com virtudes. Se eu tenho dificuldade na impureza, eu preciso praticar a castidade. Se eu tenho exageros, eu preciso buscar temperança. Se eu tenho irritação muito fácil, como eu tenho, eu preciso praticar a mansidão. Então lembre-se e guarde isso. Combate-se vício com virtudes. Se eu como demais, temperança. Se eu falo demais, temperança. Se eu bebo demais, temperança. Se os meus olhos são impuros demais, se a minha vida é sexualizada demais, castidade. Então, se eu combato o vício com virtude.
Então, por isso, quando nós entramos na primeira morada, a primeira coisa que nós identificamos é vícios e pecados. E quais são os opostos que combatem vícios e pecados? Virtudes. A principal coisa que nós precisamos buscar na primeira morada é praticar virtude. Sem praticar virtude, não seremos santos. Santidade vem através de virtude. E as paixões, lembre-se, as paixões do homem velho nunca está morto. Hoje eu irei falar, o homem velho está aqui dentro. E eu sei disso. Meu homem velho ainda está aqui dentro. Um homem explosivo, um homem muitas vezes ignorante, está aqui dentro. Ele dá sinal de vida. Cada ali sabe muito bem como ele dá sinal de vida de vez em quando. Então lembre-se, o homem nunca está morto. O homem velho nunca morre. Ele é domado, ele é dominado. O homem velho é dominado por virtude. E como que eu faço para o homem velho nunca vir para fora, ou vir cada vez menos para fora? Orai e vigiai. Para que nós possamos domar o homem velho e praticar as virtudes, eu vou voltar lá no começo do castelo. Oração. Vigiai. Não dai brechas ao inimigo. Ora e vigia. E cada vez mais nós temos visto a falta de equilíbrio nesse orar e vigiar. Então são pessoas que estão orando, mas não vigiam, o pecado e cai. São pessoas que não oram e vigiam, mas geralmente vigiam mais a vida do outro do que a própria vida, cai. Então enquanto nós não atingirmos esse equilíbrio de oração e vigilância, nunca daremos passos nas virtudes. Então procura na sua casa quais são as virtudes para na sua vida agora, olha para dentro do seu interior e veja quais são os seus vícios, quais são os seus pecados, quais são as suas dificuldades. Lista, escreve, que aquele que é casado não quer que a mulher veja, mete senha em aplicativo, trava, esconde, fala, esses são os meus vícios, e dentre os meus vícios, o vício dominante é esse que eu vou atacar primeiro. Ataca, jejua, paga o preço para que você consiga vencer esse vício e procura, dentro desse vício, qual é a virtude que eu preciso praticar. Se você sair daqui dessa formação hoje, ou se você escutar quando você quiser escutar isso aqui de novo, e você não pôr em prática a luta contra os vícios, nunca teremos virtudes. Sai daqui hoje com uma mensagem. Anote os seus vícios, anote os seus problemas, e faça um paralelo com as virtudes e veja o que fazer para galgar essas virtudes. O que é preciso para ter a virtude da castidade? O que é castidade? Castidade não é simplesmente somente eu ir fazer sexo fora do casamento. Não é só isso. Tem muita coisa. É na vestimenta, é no como eu me porto, é como eu falo, é como eu sensualizo. Uma mulher que sensualiza demais jamais será casta. Um homem que busca uma mulher que cada vez mais se sensualiza, cada vez menos ele será casto. Então, sempre para esse lado. A modéstia, por exemplo, é uma outra virtude. Aquelas mulheres que se vestem de qualquer maneira. Olha como uma mulher que se veste de qualquer maneira e uma mulher que veste a modéstia. Olha a diferença. Uma você olha, você vê o mundo escancarado. A outra você olha, você vê a coisa bela e sublime de Deus. E viver a modéstia não é só uma saia até o pé, não é só uma roupa larga, não. A modéstia vem de dentro para fora. Então sempre, quantas vezes eu já conheço testemunhos de meninas que se vestiam mal, conheceram a virtude da modéstia, e através da virtude da modéstia passaram a ter temperança, passaram a ter mansidão. Então uma virtude vem puxando a outra. Então quando você ataca o seu defeito dominante, se o seu defeito dominante é a falta de temperança, quando você começa a buscar temperança, a castidade vem, as outras virtudes vêm por acréscimo. Deus é tão bom que quando nós identificamos o nosso problema e nós atacamos os nossos vícios, os outros vêm por consequência. Amém? Eu quero encerrar essa formação com a palavra de Deus de Davi, lá no Salmo 43,
Salmo 43, versículo 7. Se quiser anotar, depois você vê lá na sua casa. E medita essa passagem. Em quem você está confiando? Olha o que Davi vai nos dizer. Não foi em meu arco que pus minha confiança, nem foi minha espada que me salvou, mas fostes vós que nos livraste de nossos inimigos e confundistes os que nos odiavam. Era em Deus que em todo o tempo nos gloriávamos e seu nome sempre celebrávamos. Eu quero fechar essa formação para que nós possamos dar passos e evoluir para a segunda morada. Nós precisamos sempre confiar em Deus. Não confie no Josimar, não confie na Marilene, não confie no Hugo, confie em Deus. E quando nós confiamos em nós, quando nós caímos no erro da autossuficiência, nós ficamos pelo caminho. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de um diretor espiritual, eu não preciso orar, eu não preciso confessar, eu não preciso meditar a palavra. Quando o maior erro daqueles que ficam pelo caminho é ser autossuficiente. E quando nós tentamos ser autossuficiente, ficamos pelo caminho. Então sai daqui hoje com essa mensagem. Liste os seus defeitos, liste as suas faltas e liste as virtudes. Para que nós possamos, na semana que vem, voltar a falar do castelo interior e já entrar na segunda morada. E quando nós entramos na segunda morada, nós começamos a deixar muita coisa para trás. Algumas coisas, algumas tentações ainda passarão para a segunda morada. Mas o principal passo é sair da primeira agora, é dar o primeiro passo. Eu acho que julga-se que é o passo mais difícil. Sair verdadeiramente do mundo e nunca mais voltar para fora do castelo. Dá passo. E se sairmos do castelo, volta. Procura rápido a confissão. Santo Afonso vai falar muito no seu caminho de perfeição da necessidade da confissão e a velocidade da confissão. Caiu hoje, se der, levanta hoje. Caiu hoje, se der, levanta no máximo até amanhã. E nós não levantamos sozinhos, nós levantamos com a graça de Deus através de uma boa confissão. E como São Tomás de Aquino vai dizer, para vencermos a tentação do demônio, nada mais eficaz do que a Eucaristia. Então vencemos as tentações do demônio através da Eucaristia. E que essa formação seja para você não um peso, não um fardo, mas um impulso para que possamos sair da primeira morada. Para que possamos verdadeiramente dar passos de santidade. Nós estamos como eu falei semana passada, estamos numa comunidade onde o nosso carisma é muito forte. Amor e verdade. E tudo que esses homens falam, e eu você vai ver que eu não tenho uma frase minha aqui, não tenho nenhuma intenção de eu colocar o meu ponto de vista nessa formação. Tudo eu tive o zelo e o trabalho de ir para a doutrina católica, ir para a vida dos santos, para vir para uma doutrina de dois doutores da igreja, que é Santo Afonso e Santa Teresa, que com a graça de Deus são nossos dois baluartes. Então que nós possamos viver essa parte do carisma que é a verdade, de romper com as coisas desse mundo definitivamente. Amém? E que nós possamos ir na direção do Senhor. Porque o que nós abrimos a formação com o catecismo da igreja, falando do estrago que o pecado pode fazer na nossa vida, nós tenhamos firme propósito de caminhar. E quem é a nossa intercessora? Maria Santíssima. Eu queria fechar essa formação com uma Ave Maria, para que Nossa Senhora seja a nossa guardiã, a nossa guarda, aquela que nos apoia e que não permite que o inimigo roube nada do que foi dito, nada do que foi falado, para que Nossa Senhora verdadeiramente seja a nossa guia nesse caminho de perfeição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresa d'Ávila,
rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, Rogai por nós. Santa Teresinha. Rogai por nós. Estivemos e estaremos unidos sempre em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.